Olá, gente. Boa tarde, É sempre muito bom. bom dia. Bom dia, boa tarde, né? É sempre muito bom começar a gravar com bom humor, viu, gente? Mas foi uma piada de bastidores aqui, que nem era para ser piada, né, Ronald? Foi piada? Não, né? Foi um Não, desencontro. não. Gente, esse é meu amigo Ronaldo Ferreira, que vocês já estão acostumados a ver, com o desfile de sua sabedoria e de suas ironias sutis ao modelo machadiano. Muito bem-vindos nesse mundo contemporâneo. Hoje eu vivi uma ironia, viu, Ronald? Hoje eu disse, olha, gente, infelizmente, a gente só vai se ver daqui a 3 semanas, porque 14 é feriado e de 21 é feriado. Aí o menino fez, oh, eu disse, que exemplo perfeito de ironia, só que de sutileza essa, não tem absolutamente nada. Você foi feliz, eu ouvi, foi diferente. A gente vai morrer de saudade da sua aula. Com hipérbole e tudo. Aí foi ironia com hipérbole, viu? Olá, pessoinhas do primeiro ano, sejam muito bem-vindos. Esperamos, eu vou falar em meu nome, Ronald, eu não costumo fazer isso, não, viu? Porque cada um tem sua voz, mas eu vou falar em nosso nome, que nós esperamos que vocês estejam assistindo essas aulas, vocês já estão assistindo essa possivelmente, ou bem próximos do simulado, ou pós-simulado. Então, simulado, se você vai assistir antes, vai cair até o capítulo 3. Se você assistiu depois, caiu, foi cobrado até o capítulo 3. O que a gente tem que ficar agora será que esses meninos estão assistindo às aulas? De vez em quando, um lá do super colegial diz para mim, Ronald, estou assistindo, viu, Pro? Tenho até horário para assistir as aulas de arte, que eu sei que estão no Enem, eu estou me preparando. De qualquer forma, essa é uma intenção, mas não é a única, viu, gente? Estudar arte é compreender a trajetória humana e mergulhar no universo simbólico de cada sociedade. Isso é muito importante, a arte como uma expressão simbólica. Olá, professor Ronaldo, muito bem-vindo a essa roda de duas pessoas, eu e você. É verdade, é verdade. Hoje eu estava falando, acho que foi com o Valmir, né? Sobre esse nosso encontro. Grande Valmir! Ele disse que de vez em quando, quando é um dia de sábado e tal, ele diz que assiste nossas aulas. Eu disse, pelo menos, muito legal. Ele disse que gosta muito. Nossa, que público seleto, hein? Valmir. Aí você vê, né? Que responsabilidade. Isso é mais responsabilidade do que você me levar, me dar carona na sua moto, que você nunca me deu. Não, aí é mais responsabilidade ainda. E o pior é que cada vez mais, olhando para Vinícius, eu vejo que a responsabilidade é dobrada. Mas, Vinícius, não dá problema, não. Aquilo ali é uma leite. Ali eu tenho um carinho incrível, não precisa nem dizer. E pequenininho. Não precisa, não. A gente sente ele por você, viu? Eu sinto umas coisas interessantes, né, gente? Isso é muito interessante. Isso não é um papo entre Paulo e Ronaldo, não. É sobre todos nós, porque de perto todos somos muito parecidos, né? Mesmo tendo vivenciado experiências diferentes, em nível de coletividade somos muito parecidos e temos a mesma origem. É engraçado porque meu filho, gente, é terceiro ano e sempre gostou muito de Ronaldo, e não é a primeira vez que ele é aluno de Ronaldo. Mas ser aluno de um professor do qual você gosta faz você querer ser melhor, e é impressionante como ele, por admirar você, quer ser bom aluno, e ele nunca foi, assim, um amante da filosofia, até encontrar você como professor. E, assim, ele está muito feliz com as notas, e me chegou aqui vibrando, mãe, eu tirei 10 em filosofia, que até bem pouco tempo era uma realidade bem distante, assim, tirar 10 em filosofia. E eu fiquei muito feliz, porque são duas coisas, né? Aprender filosofia, que é uma coisa que agrega muito mais do que uma questão do Enem, e ter como referencial, Ronald, uma pessoa como você, porque sem nenhuma, a gente às vezes tem vergonha de ouvir elogio, né? A crítica para a gente é mais bem recebida do que o elogio, mas eu faço questão, hoje, mais do que nunca, de quando a minha verdade é uma verdade do elogio, eu dizer
eu expressar da mesma maneira que eu expresso a minha verdade quando é uma crítica, porque eu não deixo hoje de criticar, ainda que saiba que as críticas doem muito e os elogios envergonham às vezes, mas assim, é muito bom saber que uma referência na vida de Vinícius é você, porque assim, nós vivemos carentes de pessoas éticas, sérias, preocupadas com o futuro da coletividade e que ainda tenham esse viés, esse DNA de educador que é diferente de ser professor, não é? Eu nunca vou dizer que Aristóteles era um professor, porque ele era muito mais do que isso, sabe? Então, quem tem no DNA, na sua cadeia de DNA, essa matriz de professor, realmente é diferente de quem tem a matriz de educador. E você é um cara por quem eu tenho um respeito muito grande. E você sabe disso? Porque isso é público, é sempre verdadeira, você sabe muito bem disso, porque eu não só tenho essa coisa de você como professora, mas, assim, muitos pontos, né? Apesar de você ser mais nova do que a minha pessoa. Um ano, né, Ronaldinho? Nem sei se é um ano. Mas você muitas vezes fez esse papel de professora, de educadora, Ronald, sabe? E o que é difícil, porque quando você vai falar para um outro professor, dizer assim, rapaz, olha aí, isso aí. Porque é como você falou, a crítica, né, é aquela coisa de uma base. Você já tinha um chão de sala de aula, um chão de fábrica de sala de aula, de cursinho de terceiro ano, e eu estava chegando de uma outra realidade, e vocês, olha aí, que é a arte, né, de você estar numa sala, de você interagir, né, de você não cansar a turma a partir de uma fala, um tipo de fala, e isso eu serei eternamente grato a você por isso, né, que é uma arte também, né, essa arte do chão de fábrica, que é uma arte de cuidar, que é uma arte do cuidado, né. Leloup, né? Leloup, a arte de cuidar. Leloup. Leloup, ele é fantástico, né? O Leloup, que é um cara que é um monge ortodoxo, é um psicólogo junguiano. Iluminado, né? Tem luz. Essa arte da terapia no modelo da antiguidade, né? Exato. Aquele brasileiro, Roberto Cremona, que inventou um termo que muita gente usa e não sabe, que é a normose, né, do ponto de vista psicológico. Mas essa arte, ela é algo que e é arte mesmo, né? Vem de dentro. Nos custa caro, porque às vezes nos leva à saúde, porque a gente se aborrece onde ninguém mais se aborreceria. A gente coloca a emoção onde ninguém mais colocaria. Isso é fantástico. Enquanto algo nos incomodar, o mundo ainda tem jeito. O problema é a tal da normose. Você encarar as coisas doentes como normalidade, como é assim mesmo. E esse modelo ocidental está fazendo isso muito com as pessoas, sabe? Por isso, gente, olha o que eu vou fazer, olha o gancho. Por isso, nos parece tão perda de tempo assistir determinadas aulas, tá? É a normose. Nós entramos numa concepção de que o que é importante é a matemática, é a física, sem dizer que isso não seja ok, por favor. A matemática é linguagem, química é linguagem, nós somos química, nós somos física, nós somos matemática, nós somos biologia, nós somos história, nós somos arte, nós somos tudo e nós somos nada. Então, por favor, saiam dessa normose. E a maior normose que eu acho que é uma questão de saúde se distanciar é a normose de que o importante para ser feliz é ser bem-sucedido financeiramente, e a matemática e a química quem nos conduzem a isso. Ser feliz é algo muito maior do que ter grana, viu, gente? Dinheiro é importante, eu diria que muito, ainda mais nessa construção da normose contemporânea. Ter dinheiro é essencial. Sem dinheiro a gente não paga a internet, sem dinheiro o Ronald não vai estar com esses livros todos no plano de fundo, tá? Que esse plano de fundo é dele, não é plano de fundo de computador, meu amigo leitor, mas é muito normose também, por isso que eu botei mandala hoje, viu? Hoje meu plano de fundo é mandala. Hoje você conseguiu fazer uma coisa que eu achei massa, né?
que é sair um pouco do espaço da escola, que eu sei que para você é aquele negócio de emendar uma aula na outra, almoçar correndo e sentar para dar aula, isso aqui é um negócio pesado, né? Então é isso. Eu geralmente, hoje também eu tive uma luta, né? Porque para chegar aqui esse horário foi uma dureza, mas chegamos. Estamos aqui para falar de arte, né? Vamos lá. E greco-romana, né? Vamos lá? Greco-romana. Já começa com esse fundo aí que ele é meio paradoxal para a arte, né, romana, que foi encontrado aí em Pompeia e que não era bem o costume dos romanos esse tipo de arte, que é um afresco, né? O afresco é muito mais comum na era medieval, né, Ronaldinho? E, na verdade... Explica logo o que é afresco para os meninos aí. Bom, são pinturas que tentam retratar a sociedade, ou aquilo que aconteceu, ou fazer um paralelo bíblico, contando uma história a partir da questão visual, né? E aí, foi muito usado na Idade Média para catequizar, entre aspas, né? Catequizar. E você tem muito o afresco nesse estilo aí, que é o estilo que vai parecer bastante com o estilo bizantino na Igreja Ortodoxa, né? Que é um pouco a arte grega de pintar. E aí, em Pompeia, né, que todo mundo sabe o que aconteceu em Pompeia, a cidade devastada pelo Vesúvio, né? Vesúvio. E foi preservado. É o nome do último trabalho de Djavan, viu? Vesúvio. É fantástico. Rapaz, você me remeteu a uma apreciação estética fantástica do trabalho do Djavan. Muito bom. E aí, o que show é espetacular. Preservou-se aí, você vê que isso é muito antigo, mas está preservado. E tem um filme muito interessante chamado Pompeia, que é muito legal para ter essa noção, quando o Vesúvio realmente erupciona, como a lava invade e as pessoas viram pedras, né? Aquela coisa bem petrificada, muito bem feita. E não é um filme muito recente, é um filme que ficou muito interessante. Para quem quiser, o nome é esse, Pompeia. Vira e mexe, está no Telecine. E tem um brasileiro, agora não lembro o nome dele, que ele faz várias viagens pelo mundo e gravou um especial, aí você vai ter que ter um pouco de paciência, Pompeia, e ele mostra todos os pontos de Pompeia, turístico, filmado lá, algumas coisas que são mais duras, né, porque tem pessoas lá, né, que ficaram imortalizadas ali, né. Eu vou dizer, viu, Ronald, é por isso que a vida não me dá grana demais, porque eu ia cair nesse mundo só para conhecer essas... Porque é muito bom quando você fala de uma coisa que você vive, né? A internet facilita muito, mas é muito diferente de você estar no lugar e você falar do lugar imaginando só pela visão que você tem virtualizada, né? Eu ia pegar, rapaz, ia cair no mundo, era de Pompeia, a África, o continente africano todo, Egito, ficar 2 dias só no Museu do Cairo. Diga aí, meu irmão. Dentro da pirâmide. Depois você poder ir para o Tibete, para aqueles lugares que as pessoas vão, Tibete, Himalaia, sabe? Qualquer coisa. Vietnã, oh meu Deus do céu, ia ficar louco. Varsóvia. Mesmo, tem muita coisa legal para conhecer, né? Muita. Mas vamos lá, então a Grécia. A Grécia tem tem algumas artes, mas uma delas que não é muito, né, que aparece ali, que é a pintura, que a gente vai falar. A pintura vai aparecer nos vasos, não é? A gente vai falar um pouco mais à frente. Inclusive, Grécia... só para aproveitar a sua fala, os parnasianos, né, acham essa arte nos vasos tão perfeita, que tanto dos gregos quanto dos chineses, que eles escrevem sobre o vaso chinês e o vaso grego, né, como um modelo artístico que beira a perfeição, que é o ideal do parnasiano, né? A arte pela arte, a perfeição artística. Rapaz, você faz eu viajar aqui, viu, Paulo? Faz tempo que eu não via certas coisas. Eu estava aqui retomando minha coisa de literatura. Bom, carro forte da Grécia. Se você pensar, a Grécia como produtora de arte, ela se destaca na poesia, né? Com a questão de Homero, Hesíodo, ou seja, a tragédia ela foi construída... poesia, mas as esculturas até hoje, né,
que remontam à perfeição da questão anatômica do indivíduo, né? Retrata bastante essa coisa antropológica e, ao mesmo tempo, antropocêntrica, né? A Grécia, como eu digo sempre aos meninos, a filosofia grega não é a primeira e não é a única, mas ela se destaca também, não é por ser europeia, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, porque fala disso por uma questão eurocêntrica. Não, até porque a gente tem essa dificuldade de colocar a Grécia no Ocidente, porque no passado, principalmente depois da queda do Império Romano, principalmente, você vai ter boa parte da Grécia que corresponde ao Império Romano do Oriente, não é? Então, aí você tem a filosofia, a primeira filosofia, que vai se ocupar da razão humana, vai se ocupar do humano querendo responder, porque você tem a filosofia chinesa, né? Você tem a filosofia hindu, a chinesa você não tem nenhuma só, você tem várias, mas a filosofia grega é a primeira que pensa o homem querendo responder as coisas a partir da razão, né? O homem querendo responder as coisas a partir do próprio homem. É aí onde começam os nossos queridos pré-socráticos, vem toda a questão. Então, é a marca fundamental do homem ser retratado, ser colocado, ser pensado e pensar todas as coisas. Até quando se retrata... Eu queria pedir uma desculpa aqui, viu, Ronaldo? Porque como a gente grava em casa, né? Meu shih tzu deu aqui um espetáculo, aí eu desliguei o microfone, pedi para vir tirá-lo, enquanto você estava falando aí, mas já está tudo em paz aqui, eu já estou de novo, sem o shih tzu. Mas também você tem um cachorro e bota o nome de Thanos, você pede e precisa nada, né? Mas, assim... É engraçado que as pessoas que têm shih tzu botam nomes de cachorros grandes, né? Shih tzu geralmente é Thor, é Thanos, é Zeus, e as pessoas chamam, tem cachorro grande e botam o nome pequeno, eu não entendo. Mas... Bota Smurf. Bom, então, voltando aqui, eu queria só fazer essa contribuição que, gente, a arte grega é uma arte que realmente pensa essa ideia de perfeição, e por isso, lá no século XIX, continuamos uma retomada nessa visão greco-romana, e essa já é uma escultura bem do período helenístico, olha a perfeição. Eu queria que vocês compreendessem que isso é pedra, isso é mármore, tá certo? E que olhe os músculos, olhe a costela, olhe como isso. E parece que isso é massinha de modelar, isso é papel, não é. Então, vem uma questão aí de uma competência, e de um talento que são incalculáveis, né, Ronald? Porque, veja, a gente não dá conta, né, porque a gente vê lá Michelangelo, né, na escultura, e a gente não pensa que o cara lá na Grécia, sem muitas ferramentas ainda, tinha uma delicadeza, e o interessante é como eles conheciam a anatomia humana, né, para esculpir com essa riqueza de detalhes, porque você percebe que até mesmo essa escultura, que é uma escultura da mitologia, ela tem a preocupação de retratar o humano, né? Mas não é só retratar o humano, é expressar o movimento do músculo, né? Essa coisa que é aquela preocupação que a gente vê lá e que muitas vezes as pessoas não dão conta, que é mente sã e corpo são, mente sã e corpo sano. Aí tem outra coisa que é a academia, né? Quando a gente fala da academia de Platão, que é só o nome, reflete tanto o lugar do conhecimento como o lugar da atividade física. Então, sim, há uma preocupação com a questão física, com a questão do corpo, que é uma preocupação com o homem, e assim até em demasia, o que vai levar algumas outras culturas que já tinham a filosofia a chamar os gregos, né, termos bem estranhos, como gentios, hereges, etc., como pessoas sem religião. Não era bem assim, mas há uma preocupação com o humano, colocar o humano meio que sagrado na sua totalidade, né? Sim, e é interessante como isso retrata muito uma visão que as pessoas podem até chamar de herege pela cultura delas, mas que é o que há de mais representativo na visão de Deus, porque, assim,
sendo um homem, até que mesmo quem leva a Bíblia como o livro de cabeceira, porque se o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem é Deus, no sentido de é uma criação divina. E se é uma criação divina, é um reflexo da divindade, né? Independente de que Deus você está falando. Na visão indígena, o homem é filho do Pai Céu com a Mãe Terra. Então, quando o Pai Céu e a divindade encontram a Mãe Terra, que é o florescer, o frutificar e nasce o homem é o encontro e, ao mesmo tempo, a conexão entre o divino e o terreno. Eu acho essas coisas fabulosas, essa visão mais holística e mais ampliada, amplificada, é muito mais, digamos assim, na minha visão, coerente do que essa coisa tão polarizada de Deus é Deus, homem é homem é pecado, Deus é o perdão. Quando você mergulha em estudos, você vê que tem tudo no homem, né? O perdão, o pecado, nós somos paradoxais e dicotômicos, né, Ronaldo? Ainda tem uma coisa que é muito medieval, que é essa coisa do corpo como um instrumento medieval entre partes, né? Porque até um Tomás de Aquino vai trabalhar bastante a ideia de que o corpo é um instrumento para a santificação, mas tem um outro lado da condenação do corpo a partir do elemento dos desejos, né? E que alguns atribuem até um começo com Platão, mas que o judaísmo, de alguma forma, vai trazer isso, e o cristianismo vai, com o tempo, cada vez mais. E a gente tem essa cultura ocidental de que tudo que está ligado ao corpo, ao desejo, de alguma forma, é pecado, né? Seria esse afastamento do transcendente, do divino, tá? E que é como se o corpo não fosse divino, né? Isso eu estava no outro dia lendo, não estava vendo uma palestra de um rabino explicando as dimensões, né, da Cabala, né, que o pessoal chama de Cabala, que ele fala dessas coisas como uma construção. Eu fiquei assim, sabe, Paulo? Eu digo, nossa, e as pessoas fragmentaram essa ideia e esquecem que o próprio Jesus encarnou num corpo, né? Exato. É meio paradoxal quando a gente mergulha em cada religião que não conecta-se com a espiritualidade, porque são coisas diferentes, mas quando elas se fundem de forma harmônica, é maravilhoso, né? Porque a religião seria a prática da espiritualidade, seria a espiritualidade na prática, digamos assim, né? E as pessoas separam muito, parece que a religião é uma coisa abstrata, que você não consegue concretizar. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, consegue relacionar uma série de questões, uma série de elementos, né? Eu acho que Ronald deu uma travada, viu, gente? Então, enquanto ele está travado e daqui a pouco ele volta, de vez em quando a internet... A gente já está acostumado à internet de Ronald, tá? Então, eu vou continuando aqui. Na literatura, a gente tem os gregos com uma representação de sua história, de sua religião, e que é politeísta. A religião dos gregos é politeísta, não é à toa que os gregos falam muito dessa questão dos deuses do Olimpo, sendo Zeus essa representação da maior divindade, não é? E você tem, por exemplo, Poseidon, você tem Hades ou Hades. Então, nós temos dentro do politeísmo grego muitas das questões também humanas, e a mitologia são arquétipos, não é? A mitologia cede muitos arquétipos que vão demonstrar determinados comportamentos da coletividade. Mas, em matéria de literatura, a Grécia nos traz muito com a tragédia e a comédia, e Homero é uma representação histórica, não apenas literária, não é? Então, Homero tem duas grandes obras, são obras épicas, tá? Vocês já estudaram o gênero épico, é o gênero que traz uma trajetória de herói, de guerra. Então, Homero traz a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada contando a guerra de Troia. Inclusive, tem um filme maravilhoso, que é o filme Troia, que mostra para vocês o grande Aquiles, não é? E a Odisseia, que conta o retorno
de Ronaldo, mas eu estava falando do retorno de Ulisses para Ítaca. Então, é a Odisseia. Eu estou aqui falando da questão de Homero, mas pode pegar aí. Quando eu falei do retorno de Ulisses, você apareceu aí, fez o retorno de Ronaldo. Eu tenho até que ver, porque tá tendo uma compatibilidade engraçada com o Zoom, com aquele outro negócio que a gente dá aula Bom, não sei. Aqui, a Ilíada, né, que a gente chama de Ilíada por causa dos gregos, que é o Ilion, né, que a gente conhece como Troia. Eu digo para os meninos o seguinte, porque a história se divide em pré-homérica e homérica. Aí eles me falam, mas professor, como é que acontece isso, uma vez que é uma história mitológica? Não, é uma história de uma guerra. E aí vem aquelas coisas da internet, essa guerra nunca aconteceu. Eu digo, olha, não se pode dizer isso. Achados arqueológicos, né, apontam a possibilidade. Você pode até ter dúvida, mas aponta essa possibilidade. Não sei se você chegou a falar isso com eles, Paulinho. Não, eu não entrei nesse mérito ainda. Não, aí o que acontece? Acharam vários artefatos que correspondem à descrição que Homero faz da guerra, da cidade de Ilion, da cidade de Troia, que hoje é atual, né, Turquia. E aí você entende que essa guerra aconteceu porque era uma passagem, era o maior porto ali entre o Ocidente e o Oriente. Você vinha ali do Ocidente, passava ali e entrava, né, no Oriente. Então tem uma explicação para essa guerra. Mas essa guerra que durou 10 anos, e o grande herói, como o Paulo estava falando, é o Ulisses, o Odisseu, né? Que é mais interessante que ele passa 10 anos na guerra, tem a ideia do cavalo de Troia, ganha a guerra, e depois mais 10 anos para voltar para casa, porque ele profanou o templo do Poseidon. São 20 anos fora de casa. E Penélope, né, coitada, a esposa ficou lutando, porque todo mundo queria casar com Penélope para ser rei de Ítaca. E ela resistiu bravamente durante 10 anos, fazendo um bordado numa coxa, desfazendo até que perceberam, foi uma confusão. E Odisseu finalmente voltou para casa, quem reconheceu ele foi um cachorro, né? Cachorro maravilhoso, porque tinha mais de 20 anos, né? O sonho de quem tem cães, né? Porque a gente sabe que os bichinhos são tão companheiros e vivem tão pouco, né, Paulinho? Então, é uma dor. Mas a história traz toda essa... É difícil, né? Eu digo para os meninos que escolham, se quiserem ler, escolham a tradução mais moderna, porque eu tenho a tradução mais clássica, até para quem já difícil. Até para quem já é familiarizado com a linguagem poética, com a linguagem clássica é difícil. Então, tem porque são muitas figuras de linguagem arcaicas também, né? Não é só uma inversão, é muito vocabulário, é muita metáfora que a gente não consegue acessar, porque além do símbolo, é o vocabulário e o símbolo ao mesmo tempo. E assim, como é uma narrativa, se você não compreende o passo a passo, a história se perde, não é? E isso é muito interessante, porque quando o Homero escreve, né, que tem muita coisa que é misteriosa nessa escrita, o fato histórico se mistura à mitologia, né? Então, por exemplo, Aquiles é um semideus, Aquiles tem uma fragilidade que é o calcanhar, quer dizer, isso aí é história? Não, isso é mitologia, os deuses e os humanos se apaixonam, e Aquiles é o resultado de uma dessas paixões, né? Então, quando você vai, mas peraí, teve a Guerra de Troia? Teve a Guerra de Troia. Né? Ulisses é um general, né? Vamos colocar assim, é um cara que é uma representação de força, de inteligência, Então, vem, Troia é destruída? E vem cá, e Aquiles? É morto pelo calcanhar porque ele é um semideus? Aí a gente já vai acessar um monte de arquétipo, né? Um monte de símbolo aí, né? Sem falar que a ideia desses generais é que tem uma coisa que é fantástica, né? O Nietzsche até comenta desses grandes guerreiros, porque os reis eram grandes generais. Você só chegava a ser um rei se você fosse um cara de valor, um aristocrata, no sentido mais, né? Então, não era qualquer um que alguém colocava lá para representar que não tivesse um valor. Isso é coisa muito contemporânea, né? Cada vez mais, essa coisa desassociada. O valor de uma pessoa ao comando, né? E na antiguidade, cada vez mais esses reis vão se afastar dos campos de batalha e fazer guerra para outros.
melhor dizendo, para eu hoje. vi essa colocação, achei bem legal, uma analista política dizendo assim, que antigamente, na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, os reis estavam à frente de seus exércitos. Hoje, falsos governantes ficam atrás das mesas, brigando com outros falsos governantes, atrás de outra mesa, mandando jovens lutar com outros jovens que nunca se viram, mas que tem que matar um ao outro a comando desses covardes. Eu achei isso fantástico. E ainda de uma forma brutal, né? Porque você tem armas de extermínio, você tem armas que matam centenas de milhares em pouco, né? Sem nem poder lutar direito, né? Que é a questão da tecnologia que invade esse espaço. Então, a gente tem, por exemplo, o Nietzsche valoriza muito esse herói que não era um herói no sentido judaico-cristão, o Aquiles mesmo é prova disso, ele não está ali porque ele quer um bem, ele está ali porque ele quer a glória, ele quer ficar na história, né? Vaidoso, né? Que é aquela coisa do herói é o que deixa o nome na história. Eu não quero... Aquiles, eu acho Aquiles, então essa imagem que você traz é uma coisa interessante, que você vê pela fúria, pela ira, ele entra em estado de ira na própria história, assim, quando ele tem a morte ali tão próxima daquele jovem, porque ele tem uma verdadeira devoção, e a devoção por ele, se não me engano, é o primo, né? Dentro do na verdade, era o amor dele, né? Exato. Na história que Hollywood traz a figura do Brad Pitt, então coloca-se um tom heterossexual em Brad Pitt como um grande guerreiro, mas para o grego provavelmente era uma questão homossexual. Você sabe que eu assisto a esse filme e eu não consigo enxergar uma relação heteronormativa, assim, não uma relação, mas eu não consigo enxergar Aquiles não sendo apaixonado por aquele, não tem como, basta você, não sei se mas é a visão contaminada, né? Contaminada pela história, pela arte, né? Por exemplo, a mesma coisa é do filme de Alexandre. Eu não consegui enxergar Alexandre com a forma como quiseram, até colocando ele lá com mulheres, etc. Não é que não aconteceu, mas não foi daquela maneira. E assim, a gente termina, que é isso que eu digo para os meninos, olha, eu acho muito interessante a linguagem. Hoje eu tive até um certo pega com a coisa das referências de série. Eu digo, olha, gente, série é arte, às vezes é uma adaptação, e uma adaptação muito livre do que o diretor quis, e que, na maioria das vezes, não tem preocupação com a questão histórica. E vocês estão usando isso como referências históricas, como referências de conhecimento. E não, ali é um entretenimento, que pode até ter, você vai encontrar séries que são muito fiéis, mas não dá para você fazer isso na maioria delas. Diria assustadoramente 95% delas, né? Aí você vê, por exemplo, essa coisa de quando você lê, quando você tem a noção da história, você olha, mesmo que outra pessoa tenha feito uma releitura, você está contaminado com aquilo que você, né? Contaminado no bom sentido, com aquilo que você sabe da história, né? Então... E assim, né, Ronald, falar de série tem que considerar a indústria do consumo, né? A indústria de massa. Série é feita para ser vendida, é muito mais uma preocupação com a venda do que com a arte. Então, é tanto que tem série para tudo que é gosto. E eu vejo uma sociedade realmente refém de série, porque caiu até uma questão do Enem, galera, muito interessante, sobre o verbo maratonar, mostrando o paradoxo que há entre o maratonar hoje e a maratona para os gregos lá na antiguidade. Quer dizer, algo que era uma resistência física, era uma prova de resistência, hoje é você sentar, se mexer o músculo, comer, assistindo série de não sei quantos mil episódios, um domingo inteiro. Então, a questão trazia esse paradoxo, não é? Então, a série, eu entendo assim, hoje as séries, tem algumas muito boas, fato, tá certo? Em todas, na Amazon, no Globoplay, na própria Netflix, tem, mas tem muita coisa que é besterol, travestido de conhecimento que é só informação e inútil.
O seu cérebro fica ali condicionado e você não tem um décimo de crescimento em absolutamente nada. Então, a gente imaginar que isso possa, de alguma forma, ter uma conotação de algo maior do que simplesmente entretenimento é exigir demais. Aí o menino adora uma série, mas ele não aguenta ver Deus e o Diabo na Terra do Sol, em transe, ele não aguenta ver um de Scorsese, um de Fellini, ele não aguenta ver um de Almodóvar. Se exigir um pouquinho mais, ele, Ave Maria, que filme ruim. O ruim é porque eu não entendi, eu não tive alcance. Então, a gente está deixando a coisa se definir como bom e ruim, e a coisa por si só não se define. Uma coisa não se define por si só. É o seu olhar sobre ela, dando a ela um sentido que vai defini-la. Por isso que a mesma coisa pode ter definições completamente diferentes, a depender do seu olhar. Isso é arte. A arte não tem uma forma fechada de ser interpretada. Eu posso olhar uma coisa e me arrepiar, chorar, e você passar por ela sem nem percebê-la, entendeu? E essa cultura de massa está muito pronto, tome. Aí vem aquelas coisas, agora tem muita coisa mexicana, série mexicana, aí aquela coisa bem para o adolescente que não leva nenhuma reflexão, é uma coisa assim que tem me incomodado bastante, eu não vou lhe mentir, não. Porque a indústria cultural, ela não pode ocupar o espaço do jeito sem indústria cultural. Talvez é a grande questão da escola de Frankfurt, quando se fala de cultura de massa, né? A arte, ela tem um sentido, ou não tem nenhum sentido, mas ela não está ali para ficar dentro do lucro. E a indústria cultural está. E até levar você para uma desinformação, ela vai, desde que isso seja interessante. E aí, às vezes você tem que fazer alguns pontos, né? Você falando da questão lá dos sonhos, né? Quantas coisas os meninos, não só os meninos adultos também veem na internet que não corresponde, sabe, Paulinha? Aí você se depara com Jung, você depara com Freud, você diz, da onde tirou isso, né? Sabe? E imagine, aí... Ronald, se a cobra for o mesmo símbolo para todas as pessoas, né? Uma pessoa que sonha com goiaba e odeia goiaba, outra que é apaixonada por goiaba, o outro que nunca pensou na goiaba, o outro que vem de uma infância que somente a avó tinha uma goiabeira, mas eu nunca brinquei na goiabeira. Imagine você vai para a internet, sonhar com goiaba madura. Aí tem lá, goiaba madura representa. Não, a pessoa só tinha o que comer a goiaba. É um pesadelo. É mesmo. Aí pode, mas é aquela velha história da como é o nome? Redução e massificação. Reduz um conteúdo e massifica ele. E isso tá indo para um campo também das séries, de falar de coisas psicológicas. Essa semana eu estou falando lá do Durkheim, questão do suicídio como um ponto social. É muito difícil abordar isso com esses meninos. Às vezes eu paro, volto, porque eles estão muito contaminados com questões sérias. A gente não está aqui dizendo que série história é coisa terrível, gente, mas só isso não vai levar você a ter um conhecimento. Eu acho até, viu, Ronald, que nenhum só isso leva. Não é só isso. Entendeu? Eles estão massificando isso como se fosse uma ferramenta. Lógico, você está certíssimo. E essa história, né? Reduzir para massificar. Massifica porque reduz, porque se ampliar, não massifica. Não tem como você massificar o conhecimento. Eu digo direto a isso, desconfie de algo que todo mundo sabe. Se todo mundo sabe algo, tem algo nesse algo, ou então ninguém sabe de algo nesse algo. Esse algo. Vamos lá, a arquitetura e as colunas. A arquitetura que vai influenciar bastante o mundo, né, que é a Dórica. Até hoje a gente vê muito nessas colunas, né, Ronald? E isso marca bastante os povos de forma diferente. Os dóricos são mais, como diziam os gregos, mais pragmáticos, mais fazer as coisas, tem uma beleza, tem uma geometria, tudo bem, mas não tem muita decoração, né? Já os jônicos, ou como eles chamavam, os iônicos, ele já traz aí um floreio, como é que chama? Uma tentativa de expressão. E já os coríntios, né?
é muito interessante, eu gosto de falar dos Coríntios, porque quando você pega a carta aos Coríntios, você percebe o quanto que lindo. Né, eles são diferentes, né? Paulo, quando escreve para os Filipenses, é uma coisa, quando ele escreve lá para os Romanos, outra coisa, mas quando ele escreve para os Coríntios, é que vai sair o grande hino ao amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Na verdade, amor, né, também é uma adaptação aí à questão semântica, porque a palavra caridade hoje é sinônimo de filantropia, né? Sim. Mas os Coríntios... Oi? Não, é porque dá muito pano para manga, mas vamos lá. Não, é horrível essa questão. Os meninos ficam brigando, Paula, né? Por que o Durkheim chama interação de solidariedade? Porque na época falar solidariedade tinha um outro contexto, e aí durma com esse barulho e acabou, né? Mas aí você diz assim, caridade. Hoje ninguém consegue ver caridade como caritas, o maior amor, que é comparado ao amor de mãe, o amor daquele que dá a vida pelos seus, né? Então, quando Paulo fala do amor, não está falando de qualquer amor. E ali está as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? Que ele traz... Aí o cara quer que tenha amor, mas na caridade é amor. Não há caridade sem amor. O maior amor é o da caridade. Né? É o da caridade. Que não tem nada a ver com pena. As pessoas confundem caridade. Não tem nada a ver nem com essa filantropia de hoje, né? Que é uma satisfação a uma ideia moral e que o Nietzsche até desconfiava de um certo ar de superioridade. Sim. Porque e se confunde, né, a generosidade, quando ela é não anunciada, e a filantropia faz muito isso, é filantrópico. E aí, quando ela é anunciada, deixa de ser generosidade e passa a ser vaidade, né? Aí, às vezes, faz tudo isso e tem um belo desconto no imposto de renda, mas tudo bem. Vamos lá. E como um coríntio, como detalhe, nos reflete a subjetividade, né? Essa riqueza de detalhe. Eles trazem esse lado excessivo e a preocupação estética deles remete bastante a um povo que, ao mesmo tempo, traz a questão lógica, mas que precisa trazer também a emoção. Né? Você vê essa coisa da própria carta de Paulo aos Coríntios. Ao mesmo tempo que ele usa de um argumento filosófico, ele está ali inserido na questão dos sentimentos, do amor, do que é, né? E isso retrata bastante essas colunas, que são colunas muito belas e que, né, Marco, inclusive, vale a pena a gente dizer que isso é uma revolução na arquitetura, viu, gente? Porque as colunas permitem maior peso, só que aí depois os romanos vão tomar dos etruscos. Os romanos são um povo muito esperto ao longo da história. Eles conquistam outros povos, tomam, se apropriam de coisas que são desses povos, e essas coisas passam a ser deles. Aí dizem assim, o Coliseu só é possível por causa dos arcos, dos anfiteatros, só que os arcos não são romanos, como muita coisa não é romana, tá? Eles se apropriam porque povos dominados têm que ceder tudo que é deles ao seu dominador, como a gente fez sabiamente aqui, porque se formos mortos doando, imagine se não doássemos, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é os romanos dominando, inclusive os deuses romanos, boa parte deles são mesopotâmicos, né? Os nomes dos planetas, etc. Depois eles fundem com os gregos, e aí tem Netuno, Poseidon, Afrodite, e assim vai embora. E a gente tem, Atena, né? Afrodite, Atena. E aqui a gente tem os arcos que vão substituir as colunas, dando maior amplitude aos espaços. Mas aí os romanos vão se apropriando de muito da cultura e das revoluções, digamos assim, dos povos que eles dominam. Alguma coisa disso aqui, Ronald? Não, e é interessante, um historiador que eu gosto muito, que é o Pierre Vernant, e ele diz o seguinte, que os romanos só teve um problema em relação aos gregos, né? Porque os romanos dominam militarmente os gregos, mas vão ser dominados culturalmente pelos gregos. Porque depois daquela mitologia romana, é muito interessante dizer que os romanos são descendentes dos troianos, da guerra, mas você mudou o nome dos deuses, mas são os mesmos deuses. Exato. Os mesmos heróis. Então, bom, aí vem a escultura, né, que foi uma manifestação bastante presente
na Grécia Antiga. Até hoje, a mitologia grega é uma referência, inclusive, que faz com que as pessoas não se aprofundem, só veem a referência a Poseidon. Aí todo mundo assiste o filme lá, O Senhor dos Raios, mas não se mergulha mais nos arquétipos, a representação de cada um desses elementos mitológicos, mas que são muito significativos, e essa fusão aqui, Ronald se referiu, essa fusão da cultura grega com a cultura romana, que é o que vem a ser cultura greco-romana, de dominado, do ponto de vista territorial e político, a Grécia se torna dominador, porque a cultura grega é tão rica que os romanos não se curvam, embora na escultura tenha uma diferença muito grande entre a escultura grega e a romana, porque os gregos esculpem muito a base da mitologia, enquanto os romanos querem as esculturas mais realistas, né, Ronald? E há uma questão da escultura grega que não tem uma preocupação da identificação, já as romanas vão ter, né? Então, o busto, ou a escultura lá de Júlio César, né? A estátua de Júlio César, o busto de Marco Aurélio. Então, você pode pensar ali que tem uma necessidade de imprimir essa figura humana como se fosse um retrato histórico daquela pessoa que viveu e que foi importante. Então, eles trazem, né, enquanto os gregos trazem a ideia de que a arte, de alguma forma, transcende isso, né? Porque é interessante, né, como os gregos, mesmo tendo toda essa crítica da questão antropológica, antropocêntrica, eles transcendem nas esculturas, eles não estão personificando indivíduos que foram importantes. Você não encontra lá uma escultura, por exemplo, de Solon, etc. Você encontra dois filósofos por uma outra questão, não é? Sim. Mas você não encontra lá dos grandes líderes, isso é interessante. Ou de nobreza, ou de pessoas ricas, não. O romano é muito interessante, só para vocês entenderem, é assim, na escultura romana, você olha e diz, esse é Júlio César. Você olha e diz, este aqui é Nero. Na escultura grega, há uma transcendência. O que é transcender? É ir além. É transpessoal. É ir além da pessoa. Então, um puxa para a terra, para concreto. O outro vai para a transcendência. Os deuses são representações, claro, com características bastante humanas, como soberba, arrogância, desejo, tá certo? Erotismo, mas eles têm algo sobre-humano, transcendente, estão lá no Olimpo. O mais transcendente dos deuses é que eles estão no Olimpo. Mas o mais humano dos deuses é que eles precisam estar aqui também. Se misturando. E os romanos não, você vê até a imagem da ordem e tudo mais que vai aparecer. É uma preocupação com o poder, né? O poder humano, com a conquista. As conquistas, as coisas, o império. Você não tem o império grego. Você não vai ler, alguém vai falar, este é o império grego. Mas o império romano era a própria referência dos romanos. Precisamos expandir o nosso império. E os pórticos, né, as estradas para mostrar os caminhos, né? Todos Agora os caminhos é importante dizer, né? Todos os caminhos levam a Roma, muito bom. É muito importante dizer que os romanos deixaram um legado aí arquitetônico, sanitário, dutos, tem muita coisa, mas daqui a pouco a gente chega lá. O primeiro período das esculturas gregas foi o período arcaico, tá? Sim. Esse aí tinham. As esculturas eram bem com uma única posição, havia uma postura, normalmente em pé, os braços ao longo do corpo. Você vê que estão entre os séculos 7 e 6 antes de Cristo. Observe que não se pode cobrar do grego uma postura cristã, é antes de Cristo. Eu acho isso tudo
tão terrível as pessoas, mas os gregos são pecadores. Gente, pelo amor de Deus, de que concepção de pecado você está falando? Que palavra é essa que você está colocando na realidade dos gregos antes de Cristo? O pecado é uma idealização. Eu desculpa, viu, Ronald? De idealização. Para mim, uma idealização. Eu estou aqui rindo porque você é muito precisa nas colocações, que eu vejo o tempo todo o pessoal trazendo isso, né, essa noção, que é uma noção totalmente fora de noção, que é uma coisa anacrônica, né, de você querer colocar um julgamento de uma moral que só vai existir posterior àquele grupo, né? E o cara tem que ser paranormal, ele tem que ser paranormal, tem que... Não, você falando isso, eu estava lembrando que essa semana eu vi isso, né? A gente não teve tempo de comentar, mas eu vi isso, e eu disse, como assim? Né? Mas é Caetano, ainda na mitologia, que Narciso acha feio, o que não é espelho. E a mente apavora o que ainda não é mesmo. Pois é, a mente apavora o que ainda. E aí eu vou num verso que eu acho fantástico, que é o verso de Cajuína. Ele diz: existimos, a que será que se destina? Para mim, esse é o grande questionamento da vida. Existimos. A que será que se destina? Porque o ser humano vive a vida tentando impor a visão dele de moral, de ética, às vezes uma moral completamente imoral, a um outro e a um tempo em que o conceito de moral era um conceito muito melhor do que é hoje, e que não era cristã. E eu posso falar isso com você, e você tem uma bagagem, porque você viveu um mosteiro 8 anos, e você, mais do que ninguém, sabe que a igreja tem lá suas grandes virtudes, mas que uma imposição sem limites de pensares e quereres a partir de uma visão cristã é adoecedor, e a humanidade adoeceu muito com essa visão cristã, e adoece hoje com muita gente manipulando a vontade do outro como se fosse Deus. Não, e a distorção dessa coisa, por exemplo, os gregos eram isso, era aquilo, mas a noção que a gente tem de ética para trabalhar questões de direitos humanos vem dos gregos, pelo amor de Deus. Mas você foi muito cirúrgica, porque é essa coisa anacrônica, né, de você querer julgar algo que, sabe, não tem sentido. É a mesma coisa que o pessoal quer fazer com a Bíblia. Porque aquilo na Bíblia foi... Não, mas você transcende a isso, certo? Você tinha um tipo de gente no mundo, um tipo de viver e tal, mas... Olha, me deixa, viu, Paula? É amor e tristeza, é alegria e tristeza quando a gente começa a... Eu vivi uma experiência recentemente, que não terminou ainda, num vizinho em cima aqui do apartamento. O banheiro dele está infiltrando no meu banheiro. O meu teto é o chão dele do banheiro, certo? Na mesma direção, prédios. Esse rapaz, não vou dizer quem é, ele é um pastor de uma determinada igreja, no interior. Ele é pastor, é uma referência religiosa, que prega, que tem nome na internet, que tem um monte de coisa. Ele não vem aqui, ele fica no interior e vem aqui de vez em quando. Eu entrei em contato com ele um mês antes do carnaval, dizendo que meu teto estava cedendo, o gesso do meu banheiro estava caindo, literalmente. E ele disse: não, senhora, eu não gosto muito de certos tons de voz, me assusta um pouco. Um tom de voz assim, muito meloso, muito, entendeu? Mas, enfim, não vamos julgar a voz de alguém, embora a gente tenha gestos, microsons, coisas que a gente aprende a lidar. Bom, ele levou 2 semanas para chegar aqui e disse que não ia me dar problema. Meu teto estava caindo, eu chamei o encanador, ele tirou todo o gesso, aí ele disse: estou chegando. O homem, o pastor, chegou, o encanador foi lá, conversou com ele: não se preocupe, faça todo o trabalho. Ok, o cara veio, tirou meu gesso, aí está a encanação dele. Foi embora sem dizer a ninguém. O encanador comprou peças para ele, tirou o gesso, ficou na garagem, ele sumiu. Até hoje, o encanador tenta entrar em contato com ele. E o serviço do meu banheiro só pode ser feito pelo dele. Já tem 2 meses. E eu mandei uma mensagem para ele e disse assim: eu não entendo a ação cotidiana, o comportamento humano destituído de princípios que o senhor diz seguir como um pastor e como um condutor de uma coletividade que segue o senhor.
Você entende? O encanador gastou do bolso dele um senhor que precisa do trabalho dele e que não precisasse. Para mim, isso é que deve ser discutido como ética e moral. Aí uma pessoa sobe a um púlpito, fala em nome de Deus, fala em nome do amor e da solidariedade, e no dia a dia tem ações como esta. E ninguém me contou, eu não vi na internet, isso aconteceu comigo, está acontecendo, porque meu banheiro continua com... Quando você entra, você olha e vê a encanação dele, porque só pode ser feito a partir do banheiro dele. Ele é, porque é em cima. Você entende? E essa pessoa desapareceu. A última mensagem, tem uns 20 dias, que ele mandou para o encanador dizendo, mande o número do seu Pix. Aí o cara mandou, ele disse, desculpe, uma semana depois, mas eu não sei mexer com a internet. Ô, Paula, você falou um negócio, aconteceu um negócio bastante parecido aqui. Eu cheguei um belo dia em casa, estava saindo água pela porta. O morador de cima deixou uma máquina lá ligada e entrou água e meu gesso, banheiro, foi tudo embora. Na hora, ele deixou um recado que ia resolver tudo. Tudo bem. Passou um mês, 2, 3, e eu fiz o serviço. Quando eu fui procurar, ele disse que se eu quisesse que ele pagasse alguma coisa, eu fosse recorrer na justiça. Aí eu descobri por que ele estava falando isso, porque ele trabalha na justiça. E a justiça é cega, afinal de contas, não é melhor a gente ir para a Grécia Antiga? Sabe, Paula, aí eu disse assim, pô, o cara tá mandando eu ir para lá perder meu tempo, porque já tá tudo organizado, mas, sabe, é essa ética que os gregos estão discutindo, aquela coisa lá na República que o Sócrates vai dizer, certo ou não certo, empatia ou não, respeito ou não, tudo isso tem que ser discutido, e os gregos são os primeiros a trazerem isso com a arte, né? Não é? Sim. Então, assim, mas as pessoas estão preocupadas com a sexualidade dos gregos, porque o grande problema é esse. Porque não estão vestidas, as esculturas não estão vestidas também, né? Não estão vestidas, né? Não estão vestidas. Olha aí os vasos que o parnasianismo depois, gente, vai... Porque senão a gente vai entrar por outros méritos. Pode ser que tenha... Bom, então tem a pintura, essa pintura dificílima e a ânfora, né? Porque são superfícies curvas, e você pintar em superfícies curvas, ovais, as superfícies ovais são muito complexas para serem pintadas, mas isso aí ficou, até hoje, se você vai à Grécia, tem muita gente que com todo cuidado traz, tanto a Grécia quanto a China pinta em porcelanas tão delicadas que, a depender de como você pegue, a porcelana pode ficar na sua mão danificada. Tá? É uma coisa muito delicada, os vasos são muito delicados, né? E aí, Ronald, vem o helenismo, né? Aí, só para falar um pouco dessa questão desses vasos, tanto chineses quanto gregos, um detalhe que nem sempre existiu a arqueologia. Muitas das pessoas que descobriram esses grandes tesouros da humanidade, tesouros históricos, culturais, eram caçadores de fortuna. Geralmente estavam preocupados com pedras preciosas, ouro, prata, e vários vasos, né, foram quebrados, né? Muita coisa foi perdida, porque não se via um valor monetário aí, né? Então... Sim, e as guerras deixaram muitas perdas, né, Ronald? Sim. Depois que as conquistas ocorrem, as pessoas meio que, dentro do poder, não olham a cultura do outro com nenhum respeito. E saem destruindo. Nenhum. Bom, vamos lá. Tem aí um marco cultural muito interessante, que a gente chama de helenismo, e que tem uma curiosidade, que é o seguinte, né? Se a gente olhar ali nesse mapa, esse pontinho laranja ali em cima, era bem menor, era o que a gente chamava ali, o que se chama de Macedônia. Macedônia era o reino aí de Filipe II, e os gregos, né, esses pontinhos aí verde abaixo, eram chamados, eles olhavam para os macedônios e chamavam os macedônios não de étnicos, ou seja, de gregos, chamavam eles de metecos estrangeiros. Filipe II percebe toda a situação de guerra que os gregos começaram a viver, inclusive entre eles, e achou oportunidade para dominar toda a Grécia, e pela primeira vez a Grécia foi um reino. Ele morre, e seu filho, com 17 anos, sobe ao poder,
e não fica só na Grécia, vai conquistar tudo isso que a gente está vendo aí em amarelo. Só que essa conquista, ele levou a cultura grega e também boa parte como imposição, a língua se tornou grego, a língua oficial, e todos os eventos que aconteciam praticamente na cidade de Atenas foram levados para aí, ou seja, a Olimpíada, teatro, gramática, filosofia, né? Oratória, né? Toda a prática aí da retórica, da dialética, né? Da lógica foram levados. Inclusive também é um marco importante para o tesouro da humanidade, que as principais obras encontradas nesse território foram traduzidas para o grego, né? Inclusive, a primeira tradução do Antigo Testamento é chamada de Septuaginta, né? A tradução dos 70 sábios, que foi para a comunidade judaica grega. Isso vai dar muito pano para manga mais à frente, mas é a primeira, né, tradução para outra língua do Antigo Testamento. Bom, isso é um marco cultural importante, porque você tem aí todo esse território aí que é vasto, que é a dominação de Alexandre, que vai ter como base essa cultura grega. E é depois que Alexandre morre, que divide esse reino, que os romanos vão dominar tudo isso aí. Mas a cultura, inclusive quando a gente fala de helenismo, existem 4 filosofias, que a gente chama de filosofias que nascem nesse momento, né, que é a filosofia helênica. Essa filosofia helênica, ela é marcada pelo cinismo, né, que é o desprendimento, que é justamente o momento em que os reinos estão ali crescendo e os reis cada vez mais poderosos. Então, eles marcam com a ideia de um desprendimento, por isso que cínicos, que é a ideia de cachorro, porque eles viam no cão um animal que é fiel, brincalhão e totalmente desapegado às coisas, né? A filosofia dos epicuristas, que diziam que era para aproveitar a vida, porque a vida era um espaço entre dois nada. A filosofia dos céticos, que duvidavam de uma verdade absoluta, por isso vivem sempre pesquisando. E a filosofia que foi muito forte no Império Romano, que são os estoicos, né? O nome estoico era a porta da cidade de Atenas, eles ficavam na porta. Depois se difunde, e o estoicismo até hoje é uma filosofia muito trabalhada, porque ela tem muita coisa em comum com o budismo. Entre essas coisas, o pensamento, né? Trabalhar o pensamento, viver sem as preocupações. Eu estava no ano passado falando que viver sem as preocupações, a menina me perguntou se eles eram irresponsáveis. Eu realmente não entendi a referência. Tome normose. Aí ela disse que uma pessoa despreocupada é uma pessoa que não faz nada. Aí eu perguntei, despreocupado ou desocupado? Como essa visão capitalista está impregnada nas mínimas coisas, né? Porque assim, as pessoas não se dão conta que isso é uma premissa capitalista, de você... O conceito de vagabundo está muito impregnado aí, quer dizer, você esvaziar sua mente é vagabundagem. Quer dizer, que o que para o budismo é sinal de equilíbrio, para o capitalismo é sinal de desequilíbrio, porque se você está cultuando esse momento, o seu eu, o seu equilíbrio, você não está produzindo. Se não produz, não vende. Se não vende, você está na vagabundagem, você está desequilibrando a economia. Meu Deus. É a sociedade do cansaço, aí o Byung-Chul Han chama atenção, você não é máquina, nós não somos máquina. Essa sociedade de alta performance, que tem que toda hora trazer o lucro, gerar coisa. Gerente do banco que o diga, né? Então, Roma, vamos lá. Eu já tinha falado, eu acho que eu antecipei bastante a questão de Pompeia aí, nesse clássico que está aí. Então, a arte romana é uma arte que é derivada do helenismo, né? Boa importante parte. Essa diacronia, viu, galera? A gente está diacronizando para você. Egito, que terminou sendo, inclusive, também dominado, tá certo? O Império Romano termina dominando essa zorra toda, é o segundo maior império da história do mundo, e só perde para o Império Mongol em extensão, só perde para o Império Mongol de Gengis Khan, tá? Mas a durabilidade do Império Romano e todo o legado que ele deixa é muito maior, é muito mais significativo, pelo menos se a gente está falando de Ocidente, mesmo o Império Romano se espalhando pelo Oriente. Desculpe, viu, Ronald? É só para organizar a cabeça desse menino. Pelo amor de Deus, foi fantástico.
Porque, veja, essa ideia do que a gente chama de clássico, né, o greco-romano, é justamente essa construção dos romanos em cima de algo que já existia. Né? Há enquanto o helenismo tem um processo de inculturação, não é só um processo de aculturação, eles não impõem a cultura deles só, eles traduzem a questão da cultura, eles vão ali estudar essas outras culturas. Então, não há uma coisa dizer, vamos, por exemplo, tem uma preocupação em traduzir para a Biblioteca de Alexandria os exemplares de livros sagrados, uma série de coisas de outras culturas. Já os romanos, eles se apropriam dessas coisas como deles. Né? Essa é uma grande questão, porque preservam, é bem verdade, algumas coisas, mas porque os romanos, eu digo que é uma coisa interessante para você entender a moral, né? Porque os romanos começam a ter uma percepção que culturalmente não dá para forçar que todo mundo seja, todos os povos sejam iguais. Então, eles vão ali começar a fazer uma distinção. Um grande exemplo disso é Jesus. Você vê que Jesus nasce como um judeu, ele é um judeu, numa dominação romana, e que todas as práticas religiosas do judaísmo funcionavam, inclusive são os saduceus, os sacerdotes, os escribas, que faziam parte da elite religiosa judaica, que vão procurar um motivo para condenar Jesus, como eles não tinham poder de pena capital, levar Jesus como um criminoso para o Império Romano, já que o Império representava a justiça, né, nesse sentido de até uma pena capital. Mas a gente entende bem essa concepção dos romanos. Eles não mexem com a questão da religião judaica, eles não mexem com as práticas culturais dos judeus. Né? Eles cobram os impostos, tudo mais, mas tem lá. Então, isso eles também tiveram, né, da dominação helênica, né, que faz isso, né? Percebe-se que é um elemento cultural, por isso a questão moral. Cada sociedade vai ter uma moral a partir da sua cultura, das suas práticas, das suas leis. Né? Muito interessante, porque, assim, mesmo os romanos bebendo muito na cultura grega, do ponto de vista dos costumes, das leis, dos valores jurídicos, até hoje o direito, o menino entra no primeiro semestre, ele estuda direito romano. Né? Então, a questão do beber na cultura grega é muito em relação à arte, à filosofia, tá certo? Então, tem uma questão aí que os romanos, por serem muito militarizados, nunca priorizaram, e os gregos priorizaram muito, e os romanos não conseguem, lá que não queiram, não, viu? É que tem conhecimento que é tão significativo que você não consegue destruir, vira as costas e apaga, passa uma borracha, entende? E é quase que uma coisa inconsciente, né, onde vai acontecendo e daqui a pouco a exposição da cultura grega, né? E essa coisa militar romana leva muito a essa coisa jurídica, né, da prática, da punição, né? E você da organização. Da organização, você tem essa coisa do cidadão romano, que é julgado diferente daquele que não é cidadão. Você tem ali leis para todas as coisas, inclusive para ter escravos, para vender ou para não se ter. Você tem tudo ali determinado, que é o primeiro código, né, de direito romano. E aí eu costumo dizer que antigamente o pessoal estudava direito romano, estudava latim para estudar o direito romano na língua, né, no latim. Hoje isso, mas... Aí eu falei um dia desse isso na sala, o menino disse, professor, mas eu acho que isso é totalmente desnecessário. Eu disse, tudo bem. Vamos lá, então a arquitetura... A arquitetura, né, que vai adotar, como o Paulinho já falou, as colunas, elas trazem aí um outro formato, né? Toda a construção romana está ligado a um aspecto da cidade, não só como os gregos traziam lá, o espaço da discussão, que seria a Acrópole, o espaço dos eventos, que seriam lá os teatros, anfiteatros, mas também agora o lugar do julgamento, né, que vai começar a aparecer,
os fóruns romanos, né? E no outro dia eu falei do fórum privilegiado, ele disse, não é fórum, é fórum. Aí eu perguntei se ele sabia a diferença do fórum para o fórum. Aí ele disse que não sabia. Eu disse, porque o fórum é um lugar, o fórum é pessoal, ou seja, transcende o lugar. Mas é a mesma coisa de dizer que aquela pessoa carrega em si uma legalidade a mais. Não seria uma legalidade, seria um privilégio. Porque quando você tem direitos que os outros não têm, não é direito, é privilégio. Então, fórum privilegiado. Agora, o problema é você corrigir o outro sem saber nem o que está dizendo. Mas, lembra que eu falei para vocês que o uso das colunas limitava o espaço? Aí fica perfeitamente perceptível, tá vendo? Quando você usa a coluna para segurar a tensão do teto, peso, que é muito grande aí, porque é concreto, né, pedra, você tira o espaço. O que é que os arcos vão fazer com as ogivas? Isso vai acontecer muito nas catedrais góticas, mas os romanos já fazem isso nas arenas. A gente construiu muita arena na Copa de 2014, né? O modelo é romano. Você distribui esse peso e amplia os espaços. Mas olha aí, um exemplo perfeito, e é Coríntio, tá vendo? Olha a parte de cima, olha as colunas, a parte de cima do Panteão, que foi, construído entre os anos 115 e 127, tá? Aí, 12 anos, né? Num processo de construção. 12 é isso mesmo, né? Porque eu sou péssimo em conta, viu? E você tem ali a parte do átrio, né? Que é sempre uma parte que pertence à construção, que é essa parte de entrada, mas ela é externa, não é um ambiente fechado. É como se fosse um lugar de espera, né? No TCA a gente tem aquela parte assim da frente, né? É um átrio. Que é o átrio, que nas igrejas vão ter também, que é aquele espaço ali antes, onde a noiva espera o casamento, onde nas igrejas coloniais você tem um espaço que eles não calçavam, não tem piso. Se você entrar na igreja de São Francisco, não tem piso, porque era ali onde ficavam os escravos não tinham direito a um piso, porque eles tinham que pisar no chão puro, né? Porque nem o direito a ver uma arte no chão era possível. Bizarro, mas é. Então, essa arquitetura romana, ela se estende para a utilidade das coisas, né? Não é que a cultura grega fosse inútil, mas você tem algumas questões que vão transportar água e tal. Agora, tem uma outra coisa. Paulinha falou aí dos arcos, das catedrais, e os romanos já começam a trazer isso de uma riqueza matemática, porque quando você faz esses arcos, você trabalha aí uma questão matemática da precisão deles, porque senão isso desmorona, né? Porque é algo que está em suspenso, então vai ter que ter um amontoado de coisas ou de pedras que façam, né, essa como é que eu posso dizer, essa estabilidade a partir da pressão. Uma está colada com a outra, então pressiona, então fica em suspenso, né? E aí vai ter o grande problema, porque essa matemática vai ser revista para as ogivas lá, que são as ogivas góticas. Mas os romanos antecipam isso com esses arcos que recebem o nome deles romanos, né? Mas isso já traz uma matemática interessante. E aí é a maravilha, né? Porque o Coliseu é pequeno em relação ao que existia antes, que era o Circo Romano. O Circo Romano é onde está hoje o Vaticano, e o Vaticano foi construído lá porque no Circo Romano, o Circo Romano, por isso que se fala pão e circo, não é o circo que a gente entende hoje, era por causa do Circo Romano, foi o lugar em que mais martirizaram cristãos. Então, lá está lá onde São Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo, e São Paulo foi morto fora da cidade, por isso que tem uma igreja chamada São Paulo Extramuros, que hoje é um mosteiro muito antigo. Mas o Circo Romano, hoje está o Vaticano, era maior do que o Coliseu, para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Do Vaticano pequenininho. É o Vaticano pequenininho que tem lá... Agora, Ronald, isso aí, esse Coliseu, era uma coisa tão sofisticada que eles faziam batalha naval, né? Inundavam a parte da arena. Imagine, rapaz. Não,
E ainda tem um negócio que, assim, muita gente não percebe aí, você vê de fora, que acha que é assim, tipo, como a gente pensa, né? E as arenas hoje, elas são cópias muito disso. Você vai ali, você desce, os vestiários estão embaixo do campo. E isso era assim. Aí embaixo tinha as galerias, que muitas delas, boa parte, eram celas, para ficar os gladiadores, que não eram homens livres. Os animais, as feras. Os animais de um lado, ficava o depósito de comida, né? Que era tanto para os escravos quanto para os animais. O outro as lado, armas, né? Ficava o estoque das armas, né? Que a gente vai chamar aí depois usa uma expressão para a arma de fogo, que é o paiol, mas tinha esse lugar, a Casa das Armas, e ainda tinha a Casa das Máquinas, porque tinha que abrir as portas, então isso tinha uma estrutura que a gente Eu acho, inclusive, o filme O Gladiador, eles fizeram uma reconstituição de cenário gráfico mesmo, porque é muito computador usado ali. Eles reconstituem um Coliseu com uma perfeição. Menino, aquilo é um filme que, para mim, eu assisto 1000 vezes. Toda vez que eu estou brincando com o canal, que está no meio, no filme, eu assisto. Eu acho aquela obra fabulosa. Inclusive do ponto de vista da transcendência. Sim, sim, porque tem uma cena que eu acho fantástica na hora que os caras vão matar ele, né? E ele diz, me dê uma morte limpa. E o guerreiro não podia morrer de qualquer maneira, tipo, morrer com a espada. Aí os caras não conseguem tirar a espada, ele vai lá e faz... Sim. Eu vou usar uma expressão que essa semana eu lembrei muito de você. Faz aquele mise-en-scène. Olha, eu tava rindo sozinho, viu? Isso é chique, porque comigo faz um mise-en-scène. Vamos lá. E as esculturas, professor? Vamos lá. A escultura, você percebe nitidamente a escultura romana, quem é quem. A ideia é justamente essa. Você estabelecer quem é essa figura. É um louvor ao indivíduo, né? A escultura romana é um louvor, é um marco, é um retrato, né, do indivíduo. E principalmente os indivíduos que vão ser chamados aí de sumos, né, que a gente vai dar isso para a Igreja Católica, chama o Papa de sumo pontífice. Então, o sumo, ou pontífice maximus, era o Augustus, o cara que chegava a transcender a Terra, né? Me esqueci agora como era o Olimpo deles, esse tem um nome, eu não lembro agora na mitologia, mas ele transcende isso porque ele conquistou esse espaço, né? E os relevos que vão ser bastante usados pela Igreja Católica nas esculturas, inclusive até com mármore Carrara no período do Renascimento. Carrara, né? Na cidade de Carrara, né? Que fica escarrado, esculpido. Esculpido e escarrado. Você lembrou um negócio? Fulano é esculpido e escarrado. Esculpido em mármore em Carrara, né? Pois é. E tem outra coisa que o povo disse que aqui era esculpido e entalhado, não tem nada a ver, esculpido em Carrara, Carrara. Aí eu, Carrara. É muita mudança, é a criatividade, né? Gente, esse altorrelevo sai da parede, tá certo? Você tem a parede, muitas vezes esse altorrelevo sai. Tá? De vez em quando a gente ainda encontra uma coisa ou outra, às vezes em quadros, né? O quadro em alto relevo, fazendo com que essa imagem meio que se sobressaia, né? E se fazia muito no interior de residências, não só em locais públicos, né, Ronald? Se fazia também dentro de residências, as pessoas mais abastadas contratavam artistas. E uma coisa que eu acho interessante é que são poucos os artistas que assinam as suas obras e que, nesse período aí, que tem nomes, né, tanto na Grécia quanto em Roma. Você não tem artistas que vai reacender lá na Idade Média também, porque o artista não assina a sua obra. Mas aí fica uma coisa até para homenagear o que ou quem você está representando, e não o artista, porque senão você meio que desvia o olhar, né? E tem uma coisa que vai surgir aí na Grécia, os romanos vão ter também, que é a coisa do teórico, né? O filósofo, ou depois a igreja vai valorizar o conhecimento religioso,
e o conhecimento prático do artista, o artífice, vai ser menosprezado. Eu estava lembrando aqui, você falando dessas esculturas, né, de alto relevo, no Brasil ficou muito forte também alguns cemitérios. O Campo Santo tem muito, e no Rio de Janeiro, onde dizem que está lá, né, o Machado de Assis, que é uma controvérsia, mas eu tomo lá, você no cemitério São João Batista, lá no Rio, tem muito, né? E uma vez eu entrei no Campo Santo só para ficar olhando justamente os túmulos das esculturas, e tem muita coisa bonita ali, muita coisa... Antigamente, havia uma preocupação muito grande com as lápides, com os túmulos, os mausoléus, né? Mausoléus, eu acho que não lembrar, os mausoléus. Inclusive, famílias tradicionais, né, se preocupam muito com essa apresentação estética dos túmulos, né? Grandes, espaços grandes, dando uma ideia de a representação que a pessoa tem. Outro dia até eu estava mostrando essa escultura, né, do Augusto de Prima, e o aluno me perguntou, esse meninozinho aí, né, essa representação do menino segurando ali um pedacinho do manto dele, né? Essa é uma representação, gente, da proteção divina, uma proteção atrelada, estou terreno, mas eu tenho uma proteção que vai além. E interessante isso, porque os romanos são tão pouco preocupados com esses pontos místicos, mas vira e mexe na arte aparece essa conexão, né, Ronald? Porque você tem um culto, na mitologia romana, você tem muita prática religiosa, né? Muito culto. Você vê, até você falou do filme Gladiador, você vê muito isso, que ele tem lá uma religiosidade com os deuses. Muito grande, é mesmo. E os romanos têm muito essa coisa, a prática, as oferendas, e atribuem a proteção, né, principalmente os augustos, né, eles trazem essa coisa do divino, essa proteção, e não sei se de alguma forma tentando resgatar uma coisa meio que egípcia, né, dessa divindade inserida no indivíduo, mas eles trazem, né, uma religiosidade, que é claro, a gente não pode falar de uma religiosidade no sentido judaico-cristão, porque ela é muito corporal, ela é muito sexual, não existe um cuidado no sentido de normatizar celibato ou castidade, como vai ter nessas culturas. Eu acho que é uma coisa mais em nível de se sentir protegido mesmo, sabe? Sabe aquela história de... deixa eu parar aí, porque a gente só vai começar medievalismo na próxima aula, mas eu acho que é mais uma coisa assim de... Olha, existe uma coisa em torno, existe um metafisismo, existe uma energia cósmica que a gente, às vezes, deixa eu retornar aqui, tá? Que a gente não sabe identificar, mas é melhor respeitar e trazer para perto do que bater de frente e achar que nós somos mais fortes do que eles. Eu não vejo muito os romanos com essa coisa que os gregos muitas vezes têm de desafiar os deuses. Eles têm tanto a concepção de que os deuses existem que eles desafiam, sabe? Os romanos são mais femininos. Aquela coisa de fugir da tragédia, né? De enfrentar o trágico que já está ali marcado, você conseguir fazer isso. Os romanos já têm uma concepção mais devota aos deuses. Eles têm mais uma devoção. Né? E eu acho que acabou que com a conquista que os romanos têm sobre os gregos, juntou um pouco e ficou nesse meio termo, sabe? Agora, é muito importante, gente, a gente aproveitar esse tempinho, esses minutinhos finais, eu acho muito importante. Vocês podem até dizer assim, mas isso vai me ajudar em quê? Os dominadores têm uma soberba que mesmo quando ele vê alguma coisa, ou eles veem alguma coisa no dominado, eles têm que encontrar um jeito de demonstrar o poder deles. Então, o que acontece em relação aos gregos? Os romanos encontram os deuses, por exemplo, gregos, encontram uma relação e mudam os nomes. Quer dizer, você hoje tem a Vênus de Milo,
E a gente sabe que aquela Vênus de Milo é Afrodite, tá? Mas o dominador é o romano, então ele põe o nome dele lá numa coisa que todo mundo sabe que é grego, tá? Mas tem coisas que mesmo tentando eles não conseguiram, porque tem que ter muito Netuno para você chegar a um Poseidon, por mais equivalente que seja a representação de Poseidon, porque Netuno está lá no fundo do mar, com o negócio do tridente dele, andando para lá e para cá, para lá e para cá. A imagem que eu tenho de Netuno é essa, sabe? Entra lá no fundo do mar, anda para lá. Aquaman, né? Mas o Poseidon ele é irado, ele é um titã, né? É um titã. Ele titã. Vai além de ser um deus, é um titã. É aquilo que sai ali diretamente de Gaia, que está no mesmo patamar de um Cronos, que é o tempo. Exato, é isso mesmo. No mesmo patamar de um Cronos. Então, quando a gente vai para o Cronos, o que é Cronos? Cronos é o deus do tempo. Então, o que é o tempo? O tempo é tudo que você gostaria de dominar e não consegue, porque ele independe de você. Pô, é só isso que... O tempo é só isso. É só o que todo homem, e graças ao universo e todas as entidades do mundo espiritual, que o homem não tem poder sobre o tempo. Senão, se hoje essa normose é caótica, se o homem conseguisse dominar o tempo, ele tenta, mas ele nunca vai conseguir. As minhas 24 horas são as suas, a do Papa, do Presidente da República, a de Saddam Hussein quando estava vivo, a do pequenininho da Coreia do Norte. Porque já pensou o cara poderoso? Eu gostei do pequenininho da Coreia do Norte. Porque eu me nego a chamar o nome daquele quinzinho. Porque eu vou dizer, o bicho é pequeno e faz aquela miséria toda. Se fosse grande, a gente tava lascado. Ruim demais aquele homem. Pelo amor. Aliás, tem uma meia dúzia que a gente devia botar na mesma cela junto para ver quem ganhava de quem. Olha a faca e largava lá. O pequenininho e Putin e... Olha, deixa eu falar. Olha, é melhor parar com o nome, senão a gente pode se aproximar da América do Sul. Pronto, galera, mas é isso. Nosso próximo ponto é a medievalidade ou medievalismo. Eu não gosto muito de medievalismo, porque esse sufixo ismo, para vocês, dá um tom muito negativo, né? Mas há uma era medieval aí. Repare que a gente continua na diacronia ocidental, mas para a gente falar de arte medieval, a gente vai precisar também dar uma chegadinha no Oriente, tá? Porque a gente vai visitar estruturas arquitetônicas, e nessa época a arquitetura era arte mesmo, viu, gente? Por muito tempo, até o século XX, o aluno de arquitetura, para passar no vestibular, tinha que fazer teste de aptidão, e o teste era um desenho. Tinha gente que dava o curso para o teste, né? Exato. Que não tem mais, é uma pena, né? Porque a gente está deixando as aptidões de lado. Mas também numa era tecnológica em que os computadores criam os projetos arquitetônicos, a gente se pergunta se o cara precisa saber desenhar para ser arquiteto. Depois do AutoCAD, né, que é um programa de desenho, já foi. E tem muitos, viu? Eu outro dia estava conversando com um arquiteto, ela dizendo, agora ninguém tem problema com o projeto, você põe as dimensões e as divergências de cada lugar, né? Cada sala, tem isso aqui, aquilo ali, o que difere, e os programas dão a vocês 3, 4, 5, 10 projetos diferentes. Eu falei, nossa, e qual é o seu trabalho? Colocar no programa as dimensões. Você sabe que eu já trabalhei com desenho arquitetônico quando eu era adolescente. Eu já tive que fazer muita planta, papel vegetal com nanquim. Quando você estava terminando, sujava, tinha que fazer tudo de novo. Pois é, você pode voltar agora que você tem arquitetura tecnológica. Não, muito obrigado, já almocei, já estou bem, parceiro. Pronto. Galera, um cheiro para todo mundo. Sintam-se acolhidos no nosso abraço. Espero que vocês tenham a paciência de nos ouvir. Também, se não tiver, tá tudo certo também, tá? Não existe nada errado, as coisas são como precisam ser. Mas saibam que a gente faz isso com todo carinho para vocês e esperamos que isso tenha alguma valia. Para nós, já tem. Ronald, obrigada mais uma vez. Daqui a 15 dias de novo. Um beijo.